Vamos tratar agora sobre colinearidade de números complexos. Por exemplo, considere no plano de Argand-Gauss três pontos que eu vou chamar de Z, W e U. Quais são as condições que esses pontos devem obedecer para que eles estejam alinhados? Uma relação conhecida da geometria analítica é que o meio do módulo do determinante, ou seja, o próprio módulo do determinante dos pontos, tem que ser igual a zero. Só que isso aqui é uma aula de números complexos, não uma aula de geometria, então vamos tentar encontrar uma relação usando números complexos para determinar que os números estejam alinhados. Por exemplo, uma coisa que nós sabemos que para esses números estejam alinhados é que se nós chamamos esse vetor de vetor A, ou número complexo A, e esse número complexo de número complexo B, onde A igual ao W menos o Z, e o B é o número complexo 1 menos o W, nós sabemos que para que eles sejam alinhados, o A tem que ser um B, tem que ser B, que multiplicaria um cis de N que multiplica π, ou seja, A é B rotacionado de N vezes o π multiplicado por alguma constante do argumento. Ou seja, de qualquer jeito nós sabemos que o A sobre o B tem que ser cis de Nπ. Ou seja, uma relação que a gente consegue aqui, tipo, A sobre B pertence às reais. Ou seja, se A sobre B pertence aos números reais, então A sobre B tem que ser igual ao conjugado dele. Mas nós sabemos que o A é igual ao W menos o Z e o B é igual a U menos o W, então W menos Z tem que ser igual ao conjugado dele, que é W barra menos E barra dividido por U barra menos o W barra. Isso aqui, ou seja, se você tiver três complexos e eles obedecerem essa relação, você chega que eles são colineares. Vamos falar agora um pouco sobre raízes cúbicas e raízes quartas, raízes quíntuplas e raízes enésimas da unidade. Nós já analisamos a solução da equação z elevado a n menos 1 igual a zero. E nós sabemos que os números complexos z são uma família de pontos no plano, tal que z é igual ao cis de 2π sobre n que multiplica um k. Vamos fazer uma análise geométrica dessa expressão. Se nós analisarmos para um k mais 1, e vamos analisar para o k. Nós sabemos, observe que a diferença para um k e para um k mais 1, eles formam sempre o mesmo ângulo, um ângulo de 2π sobre n, consecutivos. Ou seja, para k's consecutivos, eles vão sempre formar o mesmo ângulo. Vamos tentar traduzir isso com um exemplo para que facilite. Vamos analisar para n igual a 5. Z elevado a 5 menos 1 igual a 0. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma família de pontos no plano e os ângulos que os vetores sempre formam é 2π sobre 5. Ou seja, eles têm o mesmo comprimento e o ângulo entre eles é sempre igual a 2π sobre 5. Isso aqui é igual a um pentágono. Os ângulos de um pentágono sempre 2π sobre 5. Isso é verdade que para qualquer n inteiro, a equação z menos 1 igual a 0 representa um polígono regular de n lados no plano. Isso aqui é importante de você saber. De n lados. Então, sempre que você visualizar essa equação, z elevado a n menos 1 igual a 0, tente pensar geometricamente como um polígono regular de n lados. Por exemplo, vamos tratar agora aquela solução de quais são as condições que três pontos complexos devem obedecer para que sejam os vértices de um triângulo equilátero. De novo, da aula passada nós chegamos que, por exemplo, Z3 menos um Z2, que multiplicaria o cis de π sobre 3, tem que ser igual a Z1 menos Z2. Ou seja, nós chegamos que Z1 mais um Z2, que multiplica o cis de π sobre 3, menos um Z3, que multiplica o cis de π sobre 3, tem que ser zero.
Cis de π sobre 3, cis de alguma coisa menos 1, nós já tratamos na aula passada. Isso aqui, não na aula passada, algumas aulas atrás, isso aqui vai ser igual ao cis de 2π sobre 3. Ou seja, nós chegamos que Z1 mais um Z2, que multiplica o cis de 2π sobre 3. Só que nós vamos escrever cis de π sobre 3 como menos o cis de 4π sobre 3. Isso aqui, por exemplo, se nós estivermos num plano complexo, isso aqui, o cis de 60 graus, é menos vezes o cis de menos 60 graus, ou seja, 300 graus. Isso aqui nós vamos escrever como um cis de 4π sobre 3 igual a zero. Só que olhe também, ao mesmo tempo, para as raízes cúbicas da unidade. Z elevado a 3 menos 1 igual a zero. As raízes cúbicas da unidade são o cis de 2π sobre 3. Ou seja, uma condição que os números complexos devem obedecer é que Z1 multiplicado por um W, Z2, e o W seria, pegando isso aqui, chamando isso aqui de W quadrado, seria o cis de 2π sobre 3 mais 2π sobre 3, que é igual a 4π sobre 3. Mais um WZ2, que multiplicaria um W quadrado Z3 igual a zero. Ou seja, onde W é a raiz cúbica da unidade. Se você tiver essas relações, esses triângulos são sempre, esses pontos vão formar sempre um triângulo equilátero. Na próxima aula nós vamos tratar sobre as outras representações, os outros lugares geométricos, como circunferência, elipse, hipérbole, parábola e mediatriz, usando números complexos, e o curso vai ficar perto de terminar, vai faltar somente fazer alguns exercícios. E talvez, se sobrar algum tempo, eu vou vou roubar do livro do Caio Guimarães um capítulo sobre aplicações de números complexos em somatórios. Não é um tópico muito importante, só que eu acredito que não vai custar nada, é apenas um ponto a mais que vai desenvolver algum instinto matemático ou visualização matemática que vocês podem vir a ter. Ok? Obrigado.